A gente divulgou aqui. Opa, entrei? Vamos lá. Eu destacaria que essa semana o ex-presidente Lula fez referência, né, a toda essa roubalheira em torno da riqueza do petróleo, dizendo que, se eleito, né, vai se colocar contra a política de preço, a atual política de preços da Petrobras, né, que só favorece os especuladores internacionais, né, e que vai revisar essa política de indexação do custo do combustível no país ao petróleo, né? Ele, justamente na terça-feira, ele criticou essa política de preço e ele disse o seguinte, que não tem explicação nenhuma a não ser pagar dividendos para os acionistas minoritários. Bom, e eu uso essa deixa do Lula, que é muito importante, porque é um tema crucial, né, da situação do país, econômica, do sofrimento, da roubalheira do povo, para dizer o seguinte: para um possível governo Lula, para o povo brasileiro enfrentar essa situação, não pode, obviamente, ter no governo os que defendem essa política de entrega. Não podem ter no governo aqueles que defendem a privatização da Petrobras, né? Gente, por exemplo, né, que quis, inclusive, mudar o nome da Petrobras para Petrobras, que era para ficar mais fácil, né, o que se defendia no governo Fernando Henrique Cardoso, a privatização, para a pronúncia ficar mais fácil para os investidores internacionais. Eles querem entregar tudo. Se depender deles, eles mudam até o nome do Brasil e passam a escrever com Z, né, para facilitar para os gringos, para os norte-americanos e por aí vai. Bom, mas, infelizmente, né, muita gente está procurando aí cercar o Lula, cercar o PT, chantagear o PT, justamente para inserir na campanha do Lula um verdadeiro cavalo de Troia, né? E à frente dessa operação, ou pelo menos com um papel destacado, porque à frente é muito visível, quem liga a televisão já percebe que a Globo embarcou de cheio, o partido da imprensa golpista está fazendo campanha aberta a favor do Geraldo Alckmin. Bom, mas à frente dessa operação tem um pseudo partido de esquerda, que tem até socialista no nome, né, que se diz socialista, que é o Partido Socialista Brasileiro. Bom, o anúncio hoje, o destaque, né, desses últimos dias, é que o presidente do PSB, a direção do partido, vem afirmando que, para apoiar a possibilidade de uma chapa Lula com Alckmin de vice, o PSB não quer só essa desgraça, né? Essa desgraça não basta para o PSB. O PSB está exigindo que o PT desista de disputar os governos de São Paulo e de Pernambuco, né? Bom, e aí tem toda uma conversa fiada, o seguinte, que o PT não pode querer governar o Brasil e governar São Paulo, mas o PSB, que é um partido insignificante, que só elegeu gente às custas do Lula e do PT, que há vários anos governa Pernambuco, porque vai nas costas do PT, está agindo como um verdadeiro amigo da onça, né? Para quem não conhece, para quem é mais novo, o amigo da onça era um personagem do famoso cartunista Péricles, que era aquele que sempre dava aquelas dicas, as piores dicas, né? O amigo para que o amigo se ferre. Por isso era o amigo da onça, né? Não era amigo do caçador, ele dava dica para o cara ser capturado pela onça, né? Porque era um ditado, coisa antiga, na época que ainda tinha onça circulando por aí, ameaçando a vida da população rural. Bom, pois bem, o PSB é o verdadeiro amigo da onça. O PSB quer que o PT, o maior partido da esquerda brasileira, que tem nos seus quadros e como candidato, né, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a maior liderança popular do país, entregue de graça, né, para o PSB, apoie a candidatura do PSB em São Paulo, que nem é do PSB, diga-se de passagem. É um tucano, né, filiado ao PSB. Márcio França,
que foi vice-governador e assumiu o governo quando Geraldo Alckmin disputou a presidência da República. Bom, mas não basta isso, porque o PSB, é bom lembrar, nós temos imagens aí para mostrar, né, do papel do PSB. O PSB é o partido que apoiou o golpe de Estado contra Dilma. Né? Esse quadro aí fala da votação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Só para lembrar, porque tem gente querendo apresentar o PSB, do Alckmin nós vamos falar daqui a pouco. Volta essa imagem aí para a gente, produção, por favor. Essa imagem mostra o seguinte: na votação do impeachment da Dilma, o PSB, que mamou nas tetas do governo Lula, que elegeu, né, manteve o governo de Pernambuco, porque o PT várias vezes abdicou de lançar candidato próprio naquele estado. Né? O PT agiu contra o próprio PT, teve até intervenção do PT federal no PT de Pernambuco, né, para garantir a aliança com esses representantes dos coronéis de Pernambuco. Né? O PSB, né, tá aí na imagem aí, ó, deu dos 32 deputados do partido na época, deu 29 votos para caçarem a Dilma. Né? Tá aí como é que é um partido golpista. Né? Foi um dos partidos que mais votos deu. Veja que o PSDB deu 52 votos. Quer dizer, a aliança do PSB com Alckmin é natural. O PSB é um partido do golpe. O PSDB do Alckmin, nessa época do impeachment, logo depois do impeachment, né, o PSDB vai ser presidido diretamente pelo Alckmin, que era governador de São Paulo e teve à frente, né, dessa operação golpista. O PSB deu mais votos para o impeachment da Dilma do que o DEM. Mais votos do que o DEM, do que o principal partido, na época, herdeiro da ditadura militar. Aí está o presidente do PSB, o seu Carlos Siqueira, agora está querendo chantagear o Lula. Bom, e com quem que eles querem chantagear o Lula? Com um candidato que, na última eleição, teve menos de 5% dos votos, um fracassado, rejeitado pelo povo de São Paulo, que é o Geraldo Alckmin. Né? O partido do Geraldo Alckmin agora fez uma prévia, né, com o sucessor do Geraldo Alckmin, que ele ajudou a eleger, né, ainda que com rusgas e tudo mais, o Dória. Né? O partido tem tanta força, tanto poder, porque o pessoal está dizendo que o Lula tem que aceitar essa chantagem, que é para se fortalecer eleitoralmente. Aí o PSDB fez uma prévia, só 3% dos filiados do PSDB votaram na prévia. Quer dizer, os candidatos do PSDB não têm apoio nem dos seus filiados. E o vencedor das prévias, o Dória, ganhou as prévias com 1,5% dos votos dos tucanos. Se ele fosse disputar na eleição, isso só do pessoal filiado ao PSDB. Esse foi o apoio do Dória. E aí o Alckmin, um rato, né, um político tradicional da direita, um reacionário, né, defensor aí, um abutre, agora ele está querendo roubar o papel de abutre que outros setores da esquerda cumpriram, né, procurando se pendurar aí na jugular do Lula com essa política de chantagem. É bom lembrar que o PSB não foi só aí, não parou só nisso. O PSB deu voto para a reforma da Previdência, é um partido inimigo dos trabalhadores, teve sempre mais junto com o PSDB contra os trabalhadores do que com a esquerda. Né? Teve do lado dos patrões para ajudar a aprovar a reforma trabalhista. E agora, na PEC dos precatórios, o PSB, junto com o PDT do Ciro Gomes, ajudaram a aprovar a PEC no primeiro turno. Senão a PEC não tinha passado para o segundo turno e não seria aprovada. A PEC da reeleição do Bolsonaro. Eles estão comprometidos a fundo, né, com essa política. E, obviamente, estão procurando colocar na chapa, né, do ex-presidente Lula, um infiltrado, um cavalo de Troia, né, um Temer, um novo Temer, e parece que tem gente no PT e na esquerda que não aprende. Né? Nós vamos falar disso daqui a pouco. Tem gente que fica contando historinha, né? Vem com a conversa fiada de que vice
não significa nada. Não teve um tal de Temer que deu um golpe, derrubou, ajudou a derrubar a presidenta Dilma. Seus tontos, aonde o pessoal está com a cabeça. O Alckmin, inimigo dos professores, inimigo da educação, inimigo dos estudantes, dos servidores públicos, inimigo de quem quer que seja que esteja do lado dos trabalhadores. Não tem nada a ver com a candidatura do Lula. É o vice mais. É pior do que o Temer. O Temer, quando entrou no governo, era um elemento relativamente secundário da burguesia. Né? Tinha sido secretário dos governos do PSDB. Agora eles vão substituir o secretário, o homem que pegou um cargo no governo do PSDB, por um cara que foi governador do estado de São Paulo 4 vezes. 4 vezes pelo PSDB. O político que mais teve mandato pelo PSDB, pior do que ele, só o Fernando Henrique Cardoso, que administrou o governo federal e devastou o país. É a política criminosa e o PSB, né, vamos lembrar bem disso, está fazendo a chantagem do PSB, que ajudou a derrubar a Dilma, agora está agindo para derrubar o Lula. Bom, mas tem gente, eu vou passar para o Caio, porque tem gente que acha